Bem-vindo ao canal. Duas notícias com comentários neste vídeo. A primeira é com a mudança do Surfista Prateado, que agora foi transformado numa personagem feminina, no futuro filme do Quarteto Fantástico. Mas será mesmo que existiu uma versão feminina do Arauto de Galactus? E a segunda notícia é sobre o reboot do Homem-Aranha nos quadrinhos, que acho que deve ser publicado por aqui em breve. Acredite se quiser, nesse reboot, em sua infância, o Peter Parker não era alguém de comportamento exemplar e que sofria bullying. Nesse reboot, em sua infância, Peter era um encrenqueiro e até um ladrãozinho. Como sempre faço nesses vídeos de notícias, primeiro transcrevo a notícia retirada do site americano Bounding into Comics e depois deixo a minha opinião sobre o assunto. E como sempre digo, não quero convencer ninguém sobre nada com a minha opinião, é só o meu ponto de vista. Mas, antes de continuar, lembro que a situação do canal não muda. As pessoas assistem os vídeos, já que são quase 330 mil visualizações no total, o que considero bastante para um canal como esse. Só que mais de 85% do tempo de visualização é de não inscritos. O canal já era para ter umas 3 vezes mais inscritos, no mínimo. Essa situação de só assistir e não se inscrever não só bloqueia o crescimento do canal, como impede que eu faça melhorias por aqui. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreva agora. E agora vamos ver o que vem acontecendo com o Surfista e com o Aranha. Essa notícia saiu no site americano Bound into Comics e o título que eles deram é esse: Vamos parar de fingir que existiu uma versão feminina do Surfista Prateado na história dos quadrinhos. Numa tentativa de defender a Marvel ou algum ponto de vista ideológico, muitos fãs do universo cinematográfico da Marvel estão citando a suposta história de uma surfista prateada, a Shalla-Bal, como uma prova de que o filme Fantastic Four: First Steps está adaptando com fidelidade o material original da Marvel. Só tem um problema: essa afirmação não só é ingênua, como é 100% falsa. O site cita como exemplos alguns comentários em resposta ao primeiro trailer original do filme, que apresenta a surfista prateada, interpretada pela atriz Julia Garner. Eu transcrevi aqui alguns desses comentários. Abre aspas. Em algum ponto nos quadrinhos, existiram 2 surfistas ao mesmo tempo. Eram os gêmeos arautos. Então, as pessoas estão apontando o dedo e dizendo que essa surfista do filme é o woke. Na verdade, ela é canônica. Fecha aspas. Aqui vai outro comentário. Abre aspas. A fúria dos youtubers reacionários está se abatendo sobre o universo cinematográfico da Marvel porque eles nunca leram um quadrinho e não sabem quem a Shalla-Bal é. Fecha aspas. E aqui lá vai um outro comentário. Abre aspas. Os tolos nunca leram um quadrinho, então não sabem sobre a Shala e como ela se tornou o surfista prateado. Fecha aspas. E não só o Beautiful People nos comentários, como também sites do mainstream, como o Collider, o Game Rant e o CBR ou CBR, tentam arrumar argumentos para que a Shalla-Bal seja canônica na Marvel como o surfista prateado. Apesar de toda a confiança das pessoas maravilhosas nos Estados Unidos procuram demonstrar, está claro que eles nunca pegaram um quadrinho em sua vida e nem sabem nada sobre a história do surfista e da sua namorada, a Shalla-Bal. Eles apenas consultam a Wikipédia. Na verdade, eles estão corretos em suas declarações. A Shalla-Bal foi retratada como surfista em uma história, mas o que eles não conseguem mencionar, já que o seu conhecimento vem de rápidas olhadas na Wikipédia, é que se trata não só dos arautos gêmeos de um outro universo, mas também toda a aparição dessa surfista se resume a 7 quadrinhos no total, além de aparecer em uma capa. Isso aconteceu numa minissérie obscura em 5 edições de 1997. Em 3 dessas 5 edições, ela e Norrin Radd apareceram como figurantes e acaba com a morte dela nas mãos de um celestial. O site destaca que essa versão feminina do surfista apareceu em apenas 7 quadrinhos no decorrer de 2 edições de uma minissérie
lançada há quase 30 anos atrás, num universo alternativo, e ainda ela foi morta no final. Da mesma forma, uma outra versão feminina, defendida por esses ingênuos, chamada Juno, apareceu em 4 edições da minissérie do Hércules de 2010, de um universo alternativo. Isso pode ser considerado muito difícil para o Beautiful People e pessoas maravilhosas em geral, mas era uma vez em que o surfista prateado, o verdadeiro e único, era considerado um dos mais populares personagens da Marvel. O surfista apareceu voando pela primeira vez em Fantastic Four, número 48, volume 1. O herói filosófico era ideal para aquela era anti-autoritarismo, questionando as atitudes. Sua popularidade aumentou na década de 1970 e ele quase ganhou um filme que seria uma ópera rock e seria estrelada por Olivia Newton-John e por Paul McCartney, e isso aconteceria em 1980. Na década de 1990, ele ganhou o seu próprio videogame e sua própria animação como uma série para TV. Então, o Beautiful People não entende o desapontamento das pessoas não verem nas telas do cinema o verdadeiro e único surfista prateado, que um dia já foi um personagem icônico e popular. Essa versão feminina do surfista não passa de bajulação e de mais mensagem feminista, assim como todas as mudanças de sexo em todos os filmes. Vale o mesmo para as mudanças raciais. Isso vem se tornando tão comum que as pessoas nem ligam mais. No começo, eles faziam isso com personagens principais, sofreram muitas críticas e agora essas mudanças ocorrem em personagens secundários e terciários, como é o caso do surfista aqui nesse filme do quarteto, e do Perry White, no filme do Superman, por exemplo. É assustador como em todo filme que se baseia em quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC, que essas mudanças acontecem. Mas acontecem em todos mesmo, em 100% deles. Em breve, as pessoas nem vão mais comentar sobre essas mudanças, que são, acima de tudo, mal intencionadas e cheias de segundas intenções ideológicas. São totalmente maliciosas. E esse é o motivo pelo qual eles colocam personagens da suposta justiça social nos quadrinhos primeiro, como o Sam Wilson, como Capitão América, ou a tal da Kamala Khan. Assim, quando eles vão para os filmes, eles e o cordão de bajuladores deles podem dizer que esses personagens existiam primeiro nos quadrinhos, e eles ainda nos criticam e nos chamam de todos os istas possíveis por não nos interessarmos por esses lixos que eles vivem lançando. Se são tão bons assim, por que não dão bilheteria e não vendem bem nos quadrinhos? O Capitão América foi um fracasso de bilheteria. Espero pelo dia em que a Disney feche as portas. Eu não sou metido a especialista em Marvel ou DC. Deixo isso para quem gosta de criticar as minhas opiniões por aqui no canal. Mas acompanho esses personagens desde sempre e eu sou honesto, já que não sigo ideologias. O surfista prateado não é um personagem obscuro, nem de segundo escalão, e não dá para deixar passar mais uma sinalização de virtude como essa. Acontece o de sempre, a mudança racial ou a mudança de gênero. É tudo mesmo, tudo igual, tudo genérico, sem nenhuma criatividade. Nunca vão fazer esse tipo de mudança no sentido contrário. E mesmo que eles fizessem, estaria errado do mesmo jeito. No momento, imagino que esse filme do quarteto vai ser mais um fracasso, já que eles conseguiram alienar a base de seguidores mais uma vez. No reboot da Marvel em Amazing Spider-Man, Peter Parker foi um ladrão e um encrenqueiro? Pergunte a praticamente qualquer um sobre o Homem-Aranha e sobre seus poderes, e as pessoas vão responder que antes de ganhar esses poderes, Peter era um rato de biblioteca e um jovem ansioso que frequentemente era alvo de um bullying constante dos seus colegas de classe. E para todos os que acompanham a cultura pop, essa resposta estaria correta, a menos, é claro, que alguém resolva ler o futuro lançamento Amazing Spider-Man número 2, volume 7. Deixe a história do Homem-Aranha de cabeça para baixo, em qualquer mídia, e as chances são grandes
de, em qualquer ponto, todos concordarem que a infância dele foi menos do que divertida. Em sua primeira aparição em Amazing Fantasy, volume 1, número 15, Flash Thompson responde à ideia de convidar Peter para uma festa. Flash disse algo como, abre aspas, você está brincando? Aquele rato de biblioteca não sabe diferenciar um tipo de dança como chachá da valsa, fecha aspas. E isso mostrava como Peter era desprezado e o que os seus colegas da escola Midtown High pensavam dele. Da mesma forma, na série Spider-Man The Animated Series, no segundo episódio, Peter enfrenta o abuso do Flash Thompson, que havia doado um uniforme do Homem-Aranha para a Fundação de Caridade, apenas para ganhar a atenção da Felicia Hard. A mesma coisa acontece na primeira edição original de Ultimate Spider-Man. Em sua primeira cena, Peter se mostra um alvo fácil para o bullying, e quanto ao primeiro filme do Sam Raimi, esse capítulo da mídia apresenta Peter às grandes audiências, mostrando ele desesperadamente tentando alcançar o ônibus para a escola, enquanto os outros estudantes preferem rir em vez de ajudá-lo a ter a atenção do motorista do ônibus. Então, os leitores que escolherem ler a mais recente edição de Amazing Spider-Man serão pegos com a revelação de que, bem longe de ser um rato de bibliotecas com problemas de autoestima, o eventual escalador de paredes era, na verdade, um genuíno encrenqueiro. Na última edição, o escritor Joey Kelly, o artista Pepe Larraz, apresentaram o novo personagem chamado Brian Nereid, um dos raros amigos de infância de Peter e que tinha conexões com as Rand Enterprises, uma subsidiária dos negócios de Daniel Rand, o Punho de Ferro. A aparição desse Brian Nereid é curta, mas mostra que eles passavam o tempo sendo encrenqueiros, incluindo situações como uma bomba para fazer uma pegadinha e um flashback que mostra Peter sorrindo depois de ter se envolvido numa briga. E essa tendência em ser um delinquente seria confirmada nessa segunda edição, onde, em suas memórias, Peter e Brian se escapam para ver uma revista de nudez e, em seguida, fogem da polícia depois de terem sido pegos roubando cerveja e salgadinhos de um mercadinho local. E depois desse incidente envolvendo roubos, eles são retirados da polícia pelo tio Ben e pela tia May. Ao que parece, depois da saída do escritor Zeb Wells, os leitores do Aranha pensavam que poderiam ter melhores histórias do personagem, mas, em vez disso, a Marvel está indo mais longe em fazer tudo o que é possível para destruir a imagem do Homem-Aranha. Eu li a notícia e depois fiz o meu texto aqui para o vídeo, mas fiquei ainda mais assustado com esses caminhos obscuros pelos quais a Marvel vem conduzindo os seus personagens, e nem o Homem-Aranha se escapa. Mas minha apatia pelos quadrinhos atuais, não só da Marvel como os da DC também, só aumenta. E os desenhos são ridículos. Como que alguém assim pode ser considerado um desenhista profissional de quadrinhos de heróis? A tia May, por exemplo, em algum momento, parece a mistura de um vilão clichê dos quadrinhos com o esqueleto do He-Man. A única coisa que posso comentar ao ver essa péssima arte é que eu sinto falta de algo chamado talento. E até que ponto eles querem rebaixar o Homem-Aranha para transformá-lo em algo que sirva à suposta audiência modernosa? E assim, a humilhação pública do Peter Parker continua. Ele nunca foi um criminoso. A Marvel atual não liga a mínima para a história desse personagem. Então, quem vai se importar? Eles já arruinaram personagens como o Justiceiro, o Thor e o Capitão América. Por que deveríamos ser surpreendidos, já que agora eles vão arruinar e destruir o Aranha? Essas pessoas, como esse roteirista, só sabem escrever a partir de um ponto de vista cínico, já que esse é o mundo dos modernosos, o cinismo. Na história original por Stan Lee, Peter lutava para fazer de tudo pela tia May e era um ótimo aluno, mas, acima de tudo, ele era retratado como alguém com muita esperança, tinha moral elevada e a sua bússola moral era perfeita para fazer as coisas certas. Essas pessoas, esses modernosos, esses idiotas úteis,
nem sabem o que é bússola moral, porque eles não têm uma, de jeito nenhum, e nunca vão ter de jeito nenhum, porque eles são incapazes de ter uma visão normal do mundo e da vida também. Vemos isso através de toda essa maldade que presenciamos, e nesse caso, pelo que estão fazendo com Peter Parker, agora também. O roteiro parece horrível, assim como a arte. Tudo o que eles fazem e tudo o que eles falam é exaustivo. E por que eles destroem tudo aquilo que as pessoas gostam? Porque eles só conseguem escrever de um ponto de vista doentio, pervertido e distorcido. Essas pessoas, todos esses modernosos, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui também, veem o mundo apenas como um lugar cruel e injusto. E para eles tem um bicho-papão em cada esquina. Esse bicho-papão pode ser, por exemplo, alguém que discorda deles ou alguém que fala o que eles não querem ouvir. E assim eles se sentem perseguidos e querem antagonizar com quem eles discordam. E por que eles elevam e defendem a mediocridade? Porque essa doença ideológica só permite que eles destruam em vez de criar. Os wokes, os modernosos, chame como quiser, mas eles têm prazer em destruir. Então era isso, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre como a Marvel vem tratando os seus personagens, tanto no cinema como no caso do Surfista Prateado, e também agora o Homem-Aranha nos quadrinhos. Valeu e até o próximo vídeo.